Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e versículos de número 17, que assim está escrito: orai sem cessar. Amém? Vamos orar a Deus, vamos apresentar ao Senhor a palavra nessa noite, das nossas vidas e também esta campanha. Maravilhoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor, na tua santa e bendita presença, ó Deus, nós nos colocamos, meu Pai, mais uma vez, ó Senhor, para agradecermos pelo privilégio de aqui nós estarmos unidos e reunidos, meu Pai, na tua presença, no nome do teu santo e poderoso Filho Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, para podermos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, meu Deus e meu Pai, pois queremos crescer na graça e no conhecimento, meu Deus e meu Pai, dos céus, venha derramar sobre nós a tua glória, o teu poder, a tua unção, meu Deus do céu, a virtude divina sobre nós, meu Deus e meu Pai, queremos apresentar a ti, ó Deus, abrindo a porta de mais uma campanha, meu Deus do céu, nessa noite, meu Pai, contigo, resposta do clamor a Deus, nosso Pai, meu Deus do céu, trabalhe de uma maneira gloriosa, meu Deus, em nosso meio, abrindo a porta, meu Pai, respondendo o desejo do coração do teu filho, da tua filha, meu Deus e meu Pai, venha conduzir a tua santa palavra pelo teu Espírito Santo e que a mesma, meu Pai, neste momento venha adentrar no profundo da nossa alma e que ela, meu Pai, venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala, Senhor, conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando as vossas mãos e dando uma salva de palmas com alegria a Jesus, o Senhor, toda alegre, pois o Senhor, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aos irmãos, hoje é o primeiro dia da campanha, da resposta do clamor a Deus. E quando nós falamos clamor, nós falamos oração, nós falamos as nossas petições, até mesmo os propósitos que está no profundo do nosso coração, que ainda nós não apresentamos, que não fora revelado a Deus, talvez em alta voz. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. O salmista mesmo, ele revela para nós dizendo que mesmo antes que nós abramos a nossa boca, que a palavra venha à nossa língua para falarmos, o Senhor Deus, Ele já sabe, Ele conhece aquilo que nós vamos expressar, aquilo que nós vamos falar. Então, graças a Deus que nós temos um Deus, que Ele é muito poderoso, que Ele é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que Ele cuida de nós. Meus irmãos, aqui em meio a alguns ensinamentos, algumas orientações que há aqui nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, aos Tessalonicenses, em meio a tantos ensinamentos que o apóstolo Paulo ele vai dar, um aqui desses, ele vai dizer para a igreja de Tessalônica, que a igreja de Tessalônica, ela deveria orar, de uma maneira constante, ou de uma maneira sem parar, sem cessar, uma oração constante. E como que nós devemos fazer uma oração contínua? Como que nós podemos viver de certa forma orando? Meus irmãos, todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos os nossos problemas, as dificuldades da vida, e todos nós alcançamos
um milagre, nós alcançamos a vitória da parte de Deus no tocante à nossa perseverança em orar, em buscar a Deus. Nós podemos observar no capítulo 18, né, no versículo de número 1, quando o apóstolo, quando Lucas, na verdade, ele relata ali a situação de Jesus, quando Jesus ele reúne todos os seus, e Jesus ele vai falar com eles acerca deles orar, né, constantemente, eles nunca desfalecer. E Jesus então vai propor a eles uma parábola. Jesus vai falar acerca de uma cidade, que não era uma cidade grande. Jesus vai falar que aquela cidade era uma cidade civilizada, porém naquela cidade havia o único homem que fazia justiça aos habitantes daquela cidade, que era um juiz. Só que Jesus vai dizer que o juiz, ele tinha um coração duro, e aquele juiz, ele não temia Deus, e o coração dele era duro, ele não respeitava ninguém, era um juiz. E observa bem que a Bíblia diz, né, por intermédio de Cristo, que aquela viúva, aquela mulher, ela precisava que lhe fosse feita justiça contra o seu adversário. E não existia ninguém que poderia fazer alguma coisa por ela, a não ser o juiz. E a Bíblia então vai dizer que, por intermédio de Cristo, que aquela mulher, ela batia, ela foi até a porta daquele juiz, e ela começou a bater, ela começou a importuná-lo, de uma maneira que não era comum, não era natural. Eu quero dizer para você nessa noite, que há situações na nossa vida que só nós sabemos, o que nós vivemos, o que nós passamos. Talvez por mais que alguém possa pensar, deduzir, ele não vai conseguir imaginar o que a gente passa, unicamente só Deus. E por mais que ele soubesse, ele não poderia nos ajudar. O único que pode ajudar é Deus. Aquela mulher sabia de tudo isso, ninguém poderia ajudá-lo, o único era o juiz. E ela vai abrir mão daquilo que ela precisava. Ela não pôde abrir mão, ela não podia abrir mão, ela precisava pedir, ela precisava clamar. Ela começou a buscar aquele juiz, a bater persistentemente na sua porta, até que chegou um dia. A Bíblia não relata quanto tempo foi aquela mulher batendo na porta dele. Aquele juiz se levanta, se coloca de pé, ele vai dizer: eu vou fazer justiça a essa mulher, para que ela não venha e me importune mais. O que a Bíblia diz para nós? Que pela perseverança daquela mulher em bater na porta daquele juiz atentou para ela. Aquele juiz, ele se tornou misericordioso. Aquele juiz, ele começou a imaginar, a pensar naquilo que a mulher estava passando, no que ela estava precisando. E agora aquele juiz, então, ele vai descer da sua cadeira, ele vai sair da sua sala e ele vai até o encontro daquela mulher. E presta atenção que o Senhor Jesus, ele diz mais adiante, por intermédio de Lucas, que Deus, o Senhor, ele fala, e o Senhor Deus, ele não fará justiça aos teus servos e servas, filhos e filhas, que clamam a ele de dia e de noite. Se o juiz não respeitando ninguém, se o juiz que não teme a Deus, pela perseverança daquela mulher, ele cedeu e fez justiça, aí o Senhor, ele nos confronta e ele diz: e Deus, e vosso Pai Celestial, ele não fará justiça aos seus filhos, que clama a ele de dia e de noite? O que Jesus está dizendo? Que vale a pena nós perseverarmos. Nós não podemos parar de primeiro. Eu sempre falo aqui que na nossa vida ela é feita de perseverança. Tudo na nossa vida é perseverança. Desde pequeno, desde quando nascemos, até quando
vamos descer a sepultura, a nossa vida nunca nós paramos de perseverar. Tudo tem que haver perseverança. E detalhe, as coisas que nós perseveramos muitas das vezes são incertas, porque são coisas, são decisões, são caminhos que nós tomamos que às vezes não é da vontade de Deus. E às vezes nós estamos lutando, perseverando, até lutando às vezes contra Deus, estamos indo contra o Senhor, mas estamos perseverando por quê? Porque nós queremos. Só que detalhe, o resultado daquela perseverança vai ser negativo, vai ser incerto. Por quê? Porque não é proveniente de Deus, e Deus como Pai, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe que aquela decisão que nós estamos tomando, aquele caminho que nós estamos seguindo, não é um caminho bom, é um caminho que nós vamos derramar lágrima de sangue amanhã, é um caminho que nós vamos ter prejuízo, que nós vamos ter perca, é um caminho que nós vamos nos desesperar, é um caminho que talvez alguns podem até querer tirar sua própria vida por causa do resultado da colheita, daquilo que ele semeou, ele colheu, e ele não ficou satisfeito com aquilo que ele colheu, não agradou os seus olhos, então é melhor tirar a vida do que viver com aquilo. E assim, queridos irmãos, segue a humanidade. Mas nessa campanha hoje eu não vou falar acerca, na verdade, de resposta de Deus acerca das orações, vou falar nos outros dias. Hoje aqui eu preparei uma introdução falando acerca da oração, porque é comum, né, até mesmo nós que somos crentes, que servimos a Deus, quando se fala em oração, eu sempre costumo usar essa expressão, quando se fala em oração, o que anda menos corre, ele foge quando se fala em oração. Não é à toa que hoje, quando se fala em vigília, hoje de primeiro as vigílias que eu conheço é vigília de oração, vigília de clamor, vigília que abala o inferno, que vibra a igreja. Só que hoje a oração, ela ficou, tá tão estranha nos ouvidos das pessoas, que hoje vigília é vigília hoje conhecida como louvorzão, né? Não é nem vigília, mas é louvorzão, não é vigília. Então as coisas mudaram, mas nós precisamos entender, segundo a Bíblia, o que é a oração. Quando nós perguntamos o que vem a ser oração, o que é oração? A resposta é simples. A oração, ela nada mais, nada menos é do que conversar com Deus, pois é uma aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Ou seja, a oração, ela é um diálogo. A princípio vamos estar como um monólogo, só nós falando, mas também após nós expormos aquilo que está em nosso coração, o Senhor Deus também, Ele falará conosco por intermédio do seu Espírito Santo, trazendo assim a resposta daquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Então a oração é um diálogo, é quando nós estamos expondo a Deus, falando a Deus aquilo que está em nosso coração. Pastor, então tudo que está dentro do meu coração eu posso falar com Deus? Pode falar com Deus. A Bíblia mostra para nós que Deus, ele é uma pessoa, mas não é uma pessoa comum. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador dos céus, Deus é o Criador da terra, Deus é o Criador das galáxias, Deus foi quem formou todas as coisas. Deus, ele é uma pessoa bendita, uma pessoa santa. Porém, tudo que está em nosso coração, você pode iniciar isso a partir de hoje. Na tua casa, aqui mesmo, na congregação, você pode dobrar o teu joelho e você pode dizer: Senhor, senta aqui do meu lado. Senhor, por favor, esteja aqui do meu lado. Eu preciso conversar, eu preciso falar.
Senhor, eu preciso expor aquilo que está dentro do meu coração. Senhor, eu quero me abrir contigo hoje, Senhor. Eu quero falar com o Senhor e eu quero ter uma resposta. A palavra de Deus mesmo diz para nós em Tiago, no capítulo 4, no verso 8, na parte A, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Deus vos chegará a vós. É impossível que Deus ele chegue a nós sem que nós o desejamos, sendo que nós tenhamos desejo de nos relacionarmos com Ele. Quer ouvir Deus falar? Se achegue a Deus. Quer ouvir Deus falar? Abra o teu coração na presença de Deus, fale com o Senhor. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz para nós em Isaías que o ouvido do nosso Deus, ele não está agravado, que não possa ouvir. Tenha certeza que Deus está atento a tudo e a todos. Deixa eu falar outra coisa aos irmãos. O primeiro que é a oração. A segunda coisa, por que a oração ela é importante? Você já se perguntou por que eu tenho que orar? Por que eu devo orar? Qual que é a importância da oração na vida do crente? Pois bem, a oração é importante para desenvolver algumas coisas, por exemplo, o amor. A oração é importante para desenvolver a comunhão e o conhecimento a Deus, além de demonstrar a nossa confiança, a nossa gratidão e a nossa obediência a Deus. Então observa como que a oração ela é importante. De acordo com que nós vamos orando, a oração ela vai nos lapidando. A oração ela vai mudando a nossa vida. A oração ela vai mudando a forma de nós falarmos, a forma de nós expressarmos. A oração coloca em nós o temor a Deus. A oração coloca em nós o amor a Deus. E isso vai sendo recíproco. Uma coisa que é interessante, o salmista nos Salmos de número 139, no versículo de número 4, o salmista diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Antes de ter uma palavra na minha língua, o Senhor tudo Ele conhece. Quando nós falamos dessa forma, que a oração a gente aprende alguma coisa, algo desenvolve na nossa vida, surge a terceira pergunta: quais são, por exemplo, os benefícios que a oração ela traz para o orador, ela traz para o homem, ela traz para a mulher, a oração traz para a igreja? Pastor, não sabia, a igreja, a oração traz benefício para nossas vidas? Meus irmãos, a igreja, ela está de pé, a igreja ela está congregada, reunida, como hoje. Não estou dizendo as paredes, eu estou dizendo nós, a igreja, as pessoas. A igreja está de pé, a igreja está congregada, está reunida, como nós estamos até hoje no século 21, por causa da oração. Que se não fora a oração, não existiria mais igreja. Se não for a oração, não existiria mais cumprimento de promessa. Se não for a oração, meus irmãos, certamente não existiria mais a Bíblia, não existiria mais nada, havia ficado no esquecimento. E quais são os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus, pois algumas dádivas de quem se dedica à oração
É percebível, é comum que todos percebem na vida das pessoas. A pessoa que se dedica à oração, por exemplo, ele ora, ele clama, ele busca. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus responde. Jamais eu teria uma vida de oração, jamais presbítero Onofre viveria buscando a Deus orando, se eu tivesse certeza que o Deus que eu estou orando, o Deus que eu estou clamando, Ele não ouvisse. Eu ficaria decepcionado. Por exemplo, se o meu Deus fosse aquela caixa de som, está ali no altar, está ali amarradinha, está ali quietinha. Imagina que fosse o meu Deus, fosse lá o santo caixa de som, o nome dele. Imagina todo dia eu viesse ao culto, prostrasse aqui o meu joelho, olhando para o santo, cujo nome era santo, caixa de som, e todos os dias eu orasse, fizesse uma oração no nome daquele santo. Sabe o que eu iria estar fazendo? Eu iria estar perdendo o meu tempo. Sabe por quê? Porque eu sei que aquela caixa de som, ela não pode fazer nada por mim. Aquela caixa de som, ela não é divina. Aquela caixa de som, ela não me criou. Foi o homem que formou, foi o homem que fez aquela caixa de som. É aquela caixa de som, ela não tem poder de me abençoar. Aquela caixa de som não tem poder de interceder por mim. Mas um dos benefícios do crente que ora é saber que Deus responde. E sabe aonde está essa base? É o tema da nossa campanha. E essa base, saber que Deus responde, está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. E o que diz lá em Jeremias capítulo 3? A pergunta é: qual o benefício da oração? A primeira resposta é saber que Deus ouve. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim. O Senhor dizendo por intermédio de Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Um dos benefícios da oração é clamar e ter certeza da resposta de Deus. E Jeremias é claro dizer: clama a mim e responder-te-ei. Veja que Deus, Ele diz para nós clamar, e no tocante que nós clamarmos, Ele continua: eu vou responder você, e além de responder, eu vou anunciar a você, eu vou falar a você coisas grandíssimas, coisas tremendas, coisas maravilhosas que você não imagina, que você não tem ideia. O que é isso? No tocante à nossa oração, a resposta de Deus vai ser surpresa, a resposta de Deus vai ser tremenda, a resposta de Deus vai vir ao nosso encontro e vai suprir todas as nossas necessidades. Eu quero dizer a você nessa noite de hoje, talvez que não orou, comece a orar, comece e chame Deus, peça para Ele sentar do teu lado, expõe o desejo do teu coração, expõe aquilo que está dentro de ti e tenha certeza que você terá a resposta de Deus. O segundo benefício é saber, meus irmãos, que Deus, Ele cuida. Quando nós oramos, o Senhor Deus, Ele cuida. O apóstolo Pedro, aquele que andou com Jesus, que esteve ali lado a lado em todo o tempo com Jesus, sabendo do cuidado de Jesus acerca com aqueles que oram, que clamam, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 7, Pedro diz assim, deixa eu ler o 5, aliás o 6 e o 7, que diz: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai embaixo da potente mão de Deus, é se prostrar, humilhando, orando, para que no tempo determinado o Senhor Deus vos exalte. E o nosso versículo 7 é:
o próximo ponto. Deus, Ele é autossuficiente, poderoso para cuidar de toda a sua criação. Deus, Ele é poderoso para cuidar de tudo. E quando eu digo de tudo, é de tudo. Analisa até o pássaro. Lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus, Ele fala para os discípulos, para eles olhar para os pássaros. Estavam preocupados com o que comer, estavam preocupados com o que beber. Peraí, nós vamos seguir o Senhor, mas o que nós vamos comer, o que nós vamos beber? Puxa vida, nós não vamos poder trabalhar porque a obra é árdua, é missão, é viagem. O que nós vamos fazer? Jesus diz para ele: homens, olha para as aves, olha para elas. É bonita, Senhor, realmente, o canto é bonito, voam muito. Deus, não é isso que eu estou dizendo, olha para elas. A propósito, vocês veem as aves semeando, plantando? Vocês veem as aves carpinando? Vocês veem as aves colhendo e acumulando em celeiro, em depósito? Certamente não, é impossível. Isso ficou para nós. Mas o Senhor diz: todavia, as aves estão fazendo isso, todavia eu as alimento. E o Senhor diz: a propósito, o meu amor por vós não é maior do que pelas aves. Tudo bem, Senhor, o Senhor vai nos alimentar, o Senhor vai nos matar a nossa sede, o Senhor vai cuidar de nós, vai dar comida e bebida, mas nós precisamos vestir, Senhor. Como nós vamos vestir? Nós não teremos dinheiro para comprar e etc. O Senhor diz: vocês já observaram os lírios? Vem aqui, deixa eu levar vocês para vocês verem o lírio. Jesus leva eles e vai mostrar os lírios. E eles vão olhar os lírios, vão ver: Senhor, que lindo, que boniteza, que coisa maravilhosa, que veste linda. Jesus vai dizer: nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, no auge do seu poder, Salomão não se vestiu como desses lírios. Mas todavia o meu Pai os veste. A propósito, quem tem mais valor, vocês ou os lírios? Certamente nós temos mais valor do que o lírio, que hoje nasce, amanhã murcha e seca e acabou. Então Deus, Ele dá para nós comida, Ele dá para nós água, e Deus também trata-nos com veste, nos veste, e olha que veste muito bem. O terceiro ponto: primeiro, é saber que Deus, Ele responde. Segundo, é saber que cuida. Terceiro, saber que Deus livra nós de todos os medos. Por exemplo, o salmista, do Salmos de número 34, no versículo de número 4, ele diz bem assim: buscai ao Senhor. Aliás, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha o salmista aqui dizendo que ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu. E a Bíblia mostra aqui que o Senhor livrou ele de todos os temores, livrou ele de todo o medo, de tudo aquilo que estava dentro do coração. Meus irmãos, o crente, né, a pessoa natural, tem gente que eu conheço pessoas que não gostam que a gente fala no nome do diabo. Eu conheço pessoas que não gostam que a gente fala no nome de Satanás, dos demônios. Não, pelo amor de Deus, não fala nesse nome. Pelo amor de Deus, eu não quero ouvir isso, senão a gente vai estar chamando esses camaradas para a nossa vida, para a nossa casa. Eu tenho medo, eu tenho pavor. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o crente que ora, o crente que vive em oração, que sabe que Deus cuida, que Deus tira todo o temor do
coração dele, ele não tem medo de cão, ele não tem medo de demônio, ele não tem medo do inferno, ele não tem medo de nada, porque ele sabe que maior é o que está com ele do que o que está no inferno, do que o que está perturbando, tirando a paz das pessoas. Uma vez, uma ocasião, já contei aqui para os irmãos, lá em São Paulo, quando saímos do culto de doutrina da nossa sede, fomos para casa, deixei uma jovem na casa dela com a minha esposa, fomos dormir. Daqui a pouco, próximo de meia-noite, toca o celular, eu vou atender, aquela jovem desesperada: pastor, o que foi? Não, aqui as coisas na minha casa estão caindo, o armário está abrindo as portas, caindo as coisas no chão sozinho, meu pai está desesperado. Eu falei: peraí, nós já vamos aí para ver. Tirei o pijama, já ia dormir, minha esposa se arrumou e pegamos o carro, fomos para lá. Quando chega lá, está ela abraçada com o pai na rua, do lado de fora, chorando, coração temeroso, com medo de entrar dentro de casa, copos caídos no chão, prato e etc, enfim. Mas o que houve? Não, as coisas estão batendo, está caindo, eles desesperados, a gente não pode ficar dentro de casa não. Eu olhei e dei risada, falei: peraí, vem aqui, a casa é de vocês, quem tem que ficar dentro de casa é vocês. Quem está aqui, que é esse desconvidado, esse intruso, tem que sair. A casa de vocês, não é dele. Vamos orar a Deus, vamos buscar o Senhor, vamos repreender. E daqui a pouco uma legião se manifesta na vida do homem. Em nome de Jesus, teve que sair, foi embora, e a paz reinou na casa deles. Ou seja, o medo vem na nossa vida. Como nós sabemos pela palavra de Deus que o medo, ele torna um copo de água desse numa grande tempestade. Assim como a fé tem o poder de remover montanhas, o medo pode fazer coisas terríveis. Só que o homem de Deus, a mulher de Deus que tem vida de oração, ele não tem medo de nada. Eu tenho medo do escuro, porque eu tenho que dormir com luz acesa. A pessoa que dorme com a luz acesa, ela não tem paciência, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que não consegue ter paz, porque a luz não deixa a melatonina, que é o hormônio do sono, agir, e a pessoa não tem um sono, não tem paz. Fica a pessoa perturbada por causa da claridade. Se ele apagar, ele dorme bem, mas ele tem medo de alguma coisa, sei lá, do inimigo imaginário. Então, quando você for dormir, dobra o teu joelho, sabendo aqui nesse Salmos 34, verso 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Pode orar quando você for deitar, dobra o teu joelho, abre aqui esse Salmo, lê. Senhor, está escrito: eu vou deitar, eu vou dormir em nome de Jesus, e eu quero ter o sono do justo. Eu vou apagar a luz, eu vou deitar, e do jeito que eu deitar, eu quero acordar em nome de Jesus. E você vai dormir, e o teu temperamento, o teu comportamento vai ser mudado, porque você verá que Jesus, Ele cuida, que Jesus, Ele te dá paz, que Jesus, Ele te protege. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo ponto: receber a paz que guarda a mente e a oração. Benefício da oração faz com que nós recebemos da parte de Deus algo que nós não conseguimos com nossos próprios esforços, mas conseguimos pela oração. A palavra do Senhor mostra para nós em Filipenses, aqui atrás, um pouquinho perto de Colossenses, ou antes, na Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, está dizendo bem assim, Paulo falando para a igreja de Filipe: não estejais inquietos por coisas alguma, fiquem em paz. Antes, nas vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus.
De que forma? Pela oração e súplica com ação de graça. E o versículo chave: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você está vendo como que a oração, ela traz benefício para nós? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que não tem uma vida de oração, ela está longe desses benefícios que só um verdadeiro crente que paga preço tem. Eu vou ficar orando, vou ficar igual um monólogo, vou ficar igual um doido aí gritando. Amém. Eu prefiro que me chame de doido, porque quem lê a Bíblia sabe que ser fiel a Deus, nós recebemos vitória. A Bíblia está cheia de promessa para o âmbito espiritual, que já é nosso, mas nós temos que buscar, nós temos que tomar posse. E nós não tomamos posse pelas obras da carne, nós tomamos posse pelo fruto do Espírito. O último ponto de quais são os benefícios da oração é receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Hebreus 4:16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que sejamos ajudados em tempo oportuno. Meus irmãos, eu orei a Deus hoje, pedindo ao Senhor que essa palavra venha adentrar no coração dos irmãos, que os irmãos venham refletir que orar é mais do que nós tomarmos um café da manhã. Orar é muito melhor do que uma mesa farta na hora do almoço. Orar é muito melhor do que o chá da tarde, o chá das 5. Orar é muito melhor do que um jantar, uma ceia à noite, uma mesa farta. Orar, meus irmãos, é algo que só quem ora que sabe o benefício que a oração pode trazer para a sua vida. Você pode orar a partir de hoje e dizer: Senhor, eu quero viver todos os benefícios que fora pregado hoje por intermédio da Tua palavra. Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê graça para orar. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor, Ele não te dispensará da maneira que você entrar na presença dEle em oração. O quarto ponto, ou a quarta pergunta: se Deus já sabe tudo, por que nós precisamos orar? Se Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, se Ele sabe tudo, Ele é o sabidão, por que nós precisamos orar? Tem muitos que dizem: não vou orar não, está cheio de gente orando por mim. Eu não vou orar não, porque eu li esses dias, alguém pregou, dizendo que em João 17, na oração sacerdotal, Jesus ele orou para aqueles que eram antes dele, para aqueles do seu dia, e para todos aqueles que um dia viria aceitá-lo por ouvir a sua palavra. Jesus ele já orou, Jesus já jejuou, fez de tudo, então eu não preciso fazer nada. Meus irmãos, se minha mãe não orasse por mim, quando eu estava nas trevas, lá em São Paulo, na capital, já teria mais de 25 anos que eu estaria no inferno, eu tenho certeza. Você que aqui está,
Se alguém não tivesse uma vida de oração, apresentando você constantemente oração, jejum, campanha, nos montes, vigília, eu tenho certeza que você já estaria no inferno faz tempo. Sabe por quê? Porque o capítulo 5, o versículo 8 da primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz para nós que o nosso adversário, que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O negócio não é brincadeira. Se não for pela oração, nós não estaríamos aqui. Pode ter certeza. Mas enfim, se Deus já sabe de tudo, por que precisamos orar? Sim, Deus, ele conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Deus, ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revelar nossa obediência e a nossa dependência a Ele, ao Senhor. É revelar a Deus que nós dependemos dEle. E detalhe, em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, falando acerca disso, de orar, apresentar todos, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então veja que orar a Deus não é aquela forma egoísta. Deus, abençoa eu, abençoa a mim, guarda minha família, amém. Não, é o que Paulo está falando em 1 Timóteo 2:1, que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. É orar para o teu próximo, é orar para o teu amigo, é orar para o teu inimigo, é orar para quem você ama, é orar para quem você odeia, é orar para quem está doente, é orar para quem está enfermo, é orar para quem está preso, é orar para quem está no poder no nosso país, na nossa nação, é orar para o líder da igreja, é orar para o pastor presidente, é orar para o grupo de oração, o círculo de oração, é orar para a vigília, é orar para a missão. Meus irmãos, tem tanta coisa para orarmos que, se nós formos ir ao pé da letra, nós que nunca oramos, nós vamos orar no mínimo 6 horas de cada. Você acredita? É muita coisa que nós temos para... Pastor, eu não sei o que orar, eu não tenho o que orar. Guarda aí, 1 Timóteo 2:1. O quinto ponto: como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações, elas devem ser, primeiro, dirigidas a Deus, na pessoa da Trindade do Deus Pai, a primeira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, e a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. As nossas orações é direcionada a ambos, ou ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A nossa oração nunca devemos orar a anjos, nunca devemos orar a imagens, nunca devemos orar nem a nenhum tipo de santos. Mas todas as nossas orações é direta ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A Bíblia mostra para nós, aqui em Salmos 65, no versículo de número 2, que diz assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne.
65, verso 2, o salmista Davi, ele ora dizendo assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Então o que o salmista está dizendo? Que Deus, ele é aquele que ouve as orações, está dizendo no plural, ou seja, todas as orações. A ti virá as nações, ou seja, os povos se prostrarão em oração, em clamor ao teu nome. E aqui ele está dizendo que Deus, ele ouve. Você não estará falando com uma pedra, você estará falando com aquele que ouve. Segunda coisa de como devemos orar: feitos em nome de Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que Ele é o mediador. Por exemplo, em João 16, no versículo de número 24, diz assim, Jesus falando: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Ou seja, se você pedir no nome do anjo, se você pedir em nome de uma imagem ou em nome de um santo, certamente você não obterá resposta. Mas Jesus está dizendo: até agora nada pedirdes em meu nome. Ou seja, você orou, você pediu em nome de alguém, ou você orou e disse amém, mas não pediu no nome dele. Está dizendo: até agora nada pediste em meu nome. E ele continua: pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Ore a Deus, e quando concluir a oração: Senhor, eu estou concluindo essa oração em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, amém. Senhor, eu estou iniciando esse voto hoje, na campanha do clamor a Deus nosso Pai, em prol disso, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Tudo é em nome de Jesus. Vai expulsar o cão, não é no teu nome, não é em nome de qualquer coisa, é em nome de Jesus. Tudo que façamos, temos que pedir e orar em nome de Jesus. Terceiro ponto: a nossa oração, ela deve ser feita com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem busca. Será que a nossa oração é feita com fé? Quantos de nós que não temos fé para orar? Ou para nada? Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. E ele continua: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Você está vendo o mistério, como é simples aqui, como a Bíblia ensina? É só cumprir, é só seguir a regra. O próximo ponto é: pelos motivos certos, com uma oração reta, sem segundas intenções. Aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Qual que é o ponto aqui? Temos que orar pelo motivo certo, com um coração reto, sem segundas intenções. Ou seja, qual que é a situação? A gente ora de uma forma errônea, pedindo a Deus algo. Senhor, por exemplo, deixa eu usar aqui um exemplo básico. Senhor, eu não tenho carro, mas eu preciso. Deus, eu quero um carro para poder fazer a tua obra. Na verdade, não é para fazer obra coisa nenhuma.
mas ele vai pedir. Deus vai dar. O que vai acontecer? Ele vai pegar o carro. A obra dele vai ser viajar, passear, curtir, vir uma vez ou duas na igreja no mês, talvez no dia da ceia. Ele vai arrumar tanto lugar para ir, tanto lugar para passear, que ele vai até esquecer que ele é crente. Só que aqui Deus não se deixa escarnecer. No capítulo 4, Tiago ele fala claramente, 4 verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que Tiago está dizendo? Que a pessoa que ora com segundas intenções, ele vai orar, ele vai pedir, só que ele não vai receber. Por quê? Porque Deus conhece a sinceridade do coração dele. Ele está falando uma coisa, só que o coração está em outra. Então ele não vai receber. Por quê? Porque ele está pedindo mal. Enfim, próximo ponto: feitos com humildade, amor, derramando o coração diante de Deus. O salmista, dos Salmos 62, do versículo de número 8, diz bem assim: confiai nele, confiai em Deus, ó povos, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Nós podemos derramar o nosso coração na presença de Deus, porque em Deus nós podemos nos refugiar, em Deus nós podemos estar seguros, em Deus nós temos plenitude de paz, de segurança, de alegria, de proteção, de amor. Assim revela o salmista. Último ponto aqui de como devemos orar: evitando vãs repetições. Sabe aquela pessoa que está orando, está ali buscando a Deus? Talvez você já viu ou viveu isso. A pessoa está orando, está com o olho aberto aqui, ó. Olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali, olha quem entra, olha quem sai. Daqui a pouco ele está orando. Se brincar, ele está dizendo: Deus, abençoa aquele cachorro, Senhor, enfim, ele vai estar falando coisas que não cabem para alguém que está fazendo uma oração. Por quê? Porque ele está desconcentrado. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para baixo, ele olha para cima, ele olha o sapato do irmão que entrou, ele olha a roupa da irmã que entrou. A pessoa está ali desconcentrada da oração. E o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar repetindo a mesma coisa. Ele vai estar orando, falando toda hora a mesma coisa. Eu falo: meu Deus, eu já falei isso, eu já orei. Ou às vezes alguém está ouvindo ele orar. Eu falo: ué, o que esse irmão está falando? Está repetindo? E a Bíblia fala para nós aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 7, Jesus ele diz, Mateus 6 e 7, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Meus irmãos, quando se fala aqui em vãs repetições, nós lembramos bem, né? Na verdade eu nunca fiz isso, mas eu já ouvi pessoas católicas, né? Pessoas que vão rezar, né? Que fala diferente da gente. Nós vamos orar, o católico vai rezar. Só que, por exemplo, ali ele vai pegar o texto, ele vai, cada uma daquela situação, cada ponto daquele, suponhamos ele vai rezar o Pai Nosso, suponhamos tem 50 pontos, ele vai rezar 50 Pai Nosso. Tem lá 50 pontos, ele vai rezar ali tantas Maria. A Bíblia está dizendo, como na Bíblia católica, diz a mesma coisa: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu vou orar 10 Pai Nosso, eu vou orar 50 Pai Nosso, eu vou fazer a campanha do Pai Nosso, repetitiva. Faz o que você quiser, mas a Bíblia está dizendo que a oração repetitiva, ela não é ouvida. Ela não é ouvida.
Jesus ele não dá atenção para isso, porque está dizendo que quem faz isso é os gentios, são aqueles que não têm o conhecimento da palavra. Mas, enfim, existem, meus irmãos, aqui o ponto 6, existem condições para obter vitórias na oração. Tem alguma condição que a Bíblia mostra para a gente ter vitória orando? Peraí, eu vou orar, mas quero ter certeza que eu vou ter vitória. Sim. Para ter êxito na oração, é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia diz. Primeiro, orar de acordo com a vontade de Deus. Orar de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo João, o discípulo do amor, na sua primeira carta de João, capítulo 5, no versículo de número 14 e 15, presta bem atenção, olha o que João ele fala, olha como ele nos ensina. E esta é a confiança que temos nele, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o versículo 15: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então as nossas orações, elas devem e precisam ser feitas segundo a vontade de Deus. Tudo é segundo a vontade de Deus. O próximo ponto é orarmos a Deus com contrição. Lá no capítulo 7, no versículo 14 de 2 Crônicas, o escritor ele escreve dizendo que se o meu povo, esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo orar, se esse povo se humilhar, se ele se arrepender dos seus pecados, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus. E o Senhor diz que Ele então os abençoará e sarará a sua terra. Aí no verso 15 o Senhor diz: a partir de então estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração desse povo. Terceiro ponto, orar a Deus com sinceridade. Jeremias 29:13, lá diz a palavra de Deus: orar com sinceridade. O Senhor diz, nós sabemos, na verdade, que a sinceridade não está em todo o coração, mas lá está escrito: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a maneira que o Senhor Deus ele mostra para nós. Ele quer ver essa sinceridade em nós. Lá também, buscar com fé. O próximo ponto, como está lá em Mateus, no capítulo 21, no verso 22, ele diz que tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A oração ela precisa ser com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como nós já lemos aqui. E o encerramento dessa parte: a oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus, será respondida no seu tempo, à sua maneira. Não é que vamos orar agora e já vamos receber. Pastor, o sétimo ponto, por exemplo, a oração que não é respondida. Alguém pode ter perguntado isso: a oração que ela não é respondida, toda oração é garantida que tem resposta? Meus irmãos, nem todas, mas não por isso nós temos que deixar de orar. Por exemplo, há muitas possibilidades para não termos resposta na oração. Primeiro, o tempo.
O tempo pode ocasionar que nós não tenhamos resposta na oração. A base está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Quando o sábio Salomão ele escreve dizendo que há um tempo determinado para todo propósito embaixo no céu. Então, ou seja, tem coisas que nós vamos pedir a Deus, nós vamos orar, vamos buscar o Senhor, mas é só no tempo determinado que nós vamos tomar posse. Por isso que nós não podemos deixar de orar. A segunda coisa é pecados ocultos. Quando há pecados ocultos na nossa vida, também a oração ela não é respondida. A pessoa que está com pecado escondido, tem muitos que já nem oram, né? Ele perdeu até a vontade de orar, ele até esquece que ele é crente. O Salmos 66, no versículo de número 18, o salmista anônimo, ele diz bem assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmista anônimo do Salmo 66, ele está dizendo que se o coração dele tiver, como nós acabamos de falar aqui, com pecado escondido, ele está dizendo que o Senhor não ouvirá a oração. E isso, meus irmãos, realmente é verdade. Deus, ele não ouve a pecadores. O terceiro ponto: não desprezar a palavra de Deus. Aquele que despreza a palavra de Deus, a oração dele também não é ouvida. Por exemplo, em Provérbios, aqui no capítulo de número 28, no versículo de número 9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Ah, eu não gosto de ouvir a palavra, eu não gosto de ouvir pregação, eu só quero que Deus me abençoe, eu só quero imposição de mão, eu só quero revelação. Vamos ler aqui de novo: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Para quem não gosta da palavra, começa a namorar com ela e posteriormente casa o mais rápido possível. O quarto ponto é a inconstância, como Tiago fala para nós no capítulo de número 1, no versículos de número 6 e 7. Tiago fala sobre a inconstância, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense o tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se você orar sem fé, Tiago está dizendo aqui que você não receberá de Deus nada. Tem que orar com fé. E se orar sem fé, você vai estar perdendo tempo. Então, exercite a tua fé. Capítulo 11, verso 6 de Hebreus. A última parte de oração não respondida, eu quero só encerrar aqui, só dar uma pincelada. Fala de duas pessoas muito conhecidas que não teve a sua oração respondida. O primeiro chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia fala para nós, lá em Mateus 26, no versículo 39 e no versículo 44. É isso? Mateus 26, 39 ao 44, que diz assim a palavra de Deus: e indo um pouco adiante, Jesus, com os discípulos,
prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, Jesus orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, já achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E o último versículo: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Veja aqui, amados e queridos irmãos, que quando Jesus está no momento de uma agonia muito profunda, Jesus está numa agonia muito terrível, que o seu suor vai se tornar em grandes gotas de sangue. O que acontece aqui? Jesus ora a primeira, ora a segunda, ora a terceira, e o que vai acontecer? Nada. A oração de Jesus não é respondida. Sabe por quê? Porque aquela situação ali que Jesus estava passando era algo que já estava profetizado. Aquela profecia que foi profetizada lá atrás por Isaías, no capítulo 52, 53, precisava ser cumprida. E Jesus está orando para Deus revogar: olha, meu Pai, não seja a minha, mas todavia a tua vontade. Jesus não estava querendo, mas ele não queria pôr a vontade dele, ele queria que fosse feita a vontade de Deus, mas ele estava orando. Quem sabe, quiçá, Deus pode mudar de opinião, colocar outro e deixar eu livre, porque a agonia era grande, mas ele precisava passar. A Bíblia diz que ele orou primeira, segunda, terceira vez, nada. Deus não mudou a história dele, ele teve que passar pela moída. O segundo que não teve a sua oração respondida está no capítulo 12 de 2 Coríntios, que já encerro, no versículo de número 7, 2 Coríntios 7, que diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o versículo 9, o último: e disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então observa, meus irmãos, que há situações que nós já estamos praticamente, dizendo de uma forma geral, grossa, predestinados a passar. E aquilo que nós tivemos que passar, o Senhor Deus, Ele não vai nos desviar. Por exemplo, Daniel tinha que passar pela cova dos leões, mas Deus guardou ele na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo forno de fogo ardente. Deus poderia livrá-los de passar, mas livrar de passar é fácil. O mais difícil era livrá-los dentro do fogo, para não ser consumido com o fogo. E Deus permitiu eles passarem pelo fogo, mas Deus os livrou dentro do fogo. Então você que está passando por alguma situação, que tem orado, pedido e Deus não tem falado nada, pastor, eu não estou suportando, Deus vai manifestar a glória dele nessa situação. Acalma o teu coração, descansa em Deus e saiba que Ele é fiel para guardar, para abençoar, para dar vitória a todos aqueles que têm a vida de oração, a todos aqueles que perseveram. Meus irmãos, as horas foram embora, que Deus abençoe a tua vida e vos recompense em tudo para a glória de Deus, amém? As palmas bem alegres.